Olá, sejam bem-vindos. Estamos dando início a mais uma edição do programa Despertar. O programa Despertar é produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade, o SEAC aqui de Bauru. Chega até você toda semana, sempre com um convidado diferente, mas sempre um convidado mais que especial. Hoje estamos recebendo aqui o nosso grande amigo, orador espírita, palestrante, escritor também, advogado, Jorge Salomão. Jorge, seja bem-vindo. Obrigado pela presença em mais um Despertar. Olá, Theo. Olá, meus amigos, minhas amigas. Muita paz a todos. Que Jesus nos abençoe e nos ampare hoje e sempre. Eu e o Jorge, a gente apresenta um programa toda quarta-feira nas redes sociais do SEAC, às 9 horas da manhã, chamado Reencontro. E a gente tem estudado atualmente o Evangelho de São João. Já fizemos um estudo do Evangelho de Mateus, agora estamos estudando o Evangelho de São João. E muitas vezes, naquele tema que a gente está abordando, eu elaborei aqui algumas perguntas para o Jorge acerca da perseguição que muitos cristãos ou alguns outros grupos sempre sofreram durante toda a história. E a minha primeira pergunta para você hoje é a seguinte, Jorge. Antes mesmo da vinda de Jesus, já haviam grupos e povos que eram perseguidos por suas crenças. Como podemos compreender essas perseguições à luz da visão espírita? Fruto da ignorância. Da ignorância que quer manter o status quo, ou seja, aquela situação já estabelecida, porque quando vem alguém, por exemplo, um missionário, ele vem trazer o quê? Uma ideia, uma visão, uma doutrina libertadora. E aqueles os que estão aferrados ao poder político, religioso principalmente, para eles não tem aquele grau de interessância que ocorra aquela ruptura com aquele status quo. Porque eles se sustentam daquele status quo, daquela situação já pré-fixada, porque é muito cômodo para eles, é muito rentável para eles. E quando vem alguém trazer uma ideia renovadora e inovadora, o que acontece? Eles simplesmente criam essas perseguições visando extinguir aquele criador daquelas novas ideias que vai romper com aquele estado de coisas. Você falou aí da ignorância. O quanto a gente pode acreditar de porcentagem na ignorância e no medo? Porque tem medo deles também nessa perca do poder, né, Jorge? Sim, aí nós já estamos vendo a pessoa, os interessados que essa situação se mantenha, se permaneça. Aí há o quê? Há o medo, sim, o medo calcado na perda daquela situação que traz para eles simplesmente boas colheitas. Porque esse medo, em razão, por exemplo, se temos Jesus, que estava fermentando ideias novas naquele povo, o povo israelita, os judeus, com a sua ideia libertadora que era o seu reino dos céus, a sua boa nova. Esperança, humildade, solidariedade, fraternidade. O status quo fixado, estabelecido até então, era de concentração do poder, mantendo aqueles líderes religiosos nas regalias que o poder fomenta, produz. Permite que essas pessoas acabam se utilizando, inclusive, dos recursos que o poder lhes permite. Uma desigualdade muito grande, né? Exatamente, especialmente sobre o aspecto pessoal, nada para o social. Então, viram em Jesus um agente perigoso que poderia fraturar, romper aquela situação, aquele status quo. E então se prontificaram em se reunir em assembleia, em congregação, para simplesmente tramar a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Por medo de perderem aquelas regalias que o poder lhes propiciava eles usufruírem. Ô Jorge, a gente fala, né, de Jesus, que ele foi muito perseguido, a todo momento tinha alguém ali. Mas lá atrás, vamos pegar ali nos profetas que anunciavam a vinda dele. Eles também sofriam essa perseguição, ou tipo, cala sua boca, não fica falando essas coisas. Tinha essa questão também ou não? Tinha sim, Theo, porque de certo modo, apesar da situação dos profetas ser bem diferente da de nosso Senhor Jesus, porque os profetas estavam adaptados as ideias já pré-fixadas que vieram desde Moisés. Entendi. Que vieram desde os
patriarcas. Eles estavam seguindo a lei, vamos dizer assim. Exatamente, né? Seguindo aquela lei, com algumas variações, o que lhes ocasionava perseguições também, principalmente, mas, repito, nada assemelhado ao que nosso Senhor Jesus Cristo sofreu. Entendi. Em termos de perseguição, mas também foram desconsiderados, não tenha dúvida, muitos deles. Entendi. Aí vem agora uma pergunta abordando já quando Jesus, durante a vida de Jesus, vimos que ele e seus discípulos enfrentaram rejeição, incompreensão e perseguição. Qual a principal mensagem para esse momento deixada para nós até hoje? Levando em consideração que, como a gente estuda lá, né, estamos nesse momento no Evangelho de João, todo lugar que Jesus estava tinha alguém para confrontá-lo, mas de uma maneira irracional, né? Sem prestar atenção nos ensinamentos, mas só para persegui-lo. Hoje em dia ainda acontece coisas desse tipo, Jorge? Acontece, Theo, por uma razão muito simples, penso eu, sem querer simplificar a questão. Porque eu estou vendo sob uma vertente, mas há uma multiplicidade de fatores. Mas eu posso simplificar a questão dizendo o seguinte, que isso ocorre porque a verdade incomoda. A verdade incomoda. Isso nós vamos ver ali no capítulo 8 do Evangelho de João. Quando Jesus, ele tem o subtítulo ali desse capítulo, dizendo Jesus enfatizando a sua autoridade e a sua missão. É o tópico desse capítulo 8, um capítulo, inclusive, longo. Em que Jesus, ele se defronta com aquela turba de fariseus, saduceus e os principais sacerdotes do templo que o abordam, simplesmente querendo pegar Jesus ali, pelas beiradas, por eventuais falhas em sua fala, mas isso jamais aconteceu. Por quê? Jesus enfatiza para eles, eu falo a verdade, mesmo assim vocês querem me matar? Né? O que vocês querem, afinal de contas? Que eu fale a mentira? É o que eles queriam. Entendi. Olha, você, Jesus, se você estivesse falando mentira para esse povo, mentira... Como que ele falaria mentira? Se associando a eles, aqueles conciliábulos judaicos. Mantendo o status, né? Mantendo o status quo. Então, por quê? Porque é interessante para o que estão aí na camada mais alta do poder que a sociedade permaneça na ignorância. Qual é o oposto de ignorância? Conhecimento. Qual é o oposto de treva? A luz. Qual é o oposto da mentira? A verdade. E Jesus veio com a verdade, ele disse, repito o que ele falou. Gente, eu estou falando a verdade, trazendo a verdade para vocês e vocês querem me matar. Onde vocês querem chegar com isso? Nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo, voltaremos na sequência com o segundo bloco do programa Despertar de hoje. Até daqui a pouquinho. Estamos de volta para a sequência do programa Despertar de hoje, recebendo aqui Jorge Salomão, abordando um pouco o tema sobre a perseguição que muitos cristãos sofreram
e sofrem até hoje, eu acredito que ainda algum tempo ainda sofrerão. Ô Jorge, muitos dos seguidores de Jesus foram martirizados, perseguidos, mas eles persistiram naquela missão. O que a gente pode trazer de exemplo da coragem e da fé dessa galera que não deixou realmente, vamos dizer assim, vamos usar o ditado, a peteca cair, falando, não, a gente tem que levar e prosseguir com essa mensagem? Há vários nomes. O primeiro que me vem à mente é considerado o primeiro mártir do cristianismo, Estevão. E nós vamos ver a história desse personagem naquela obra, psicografada pelo nosso saudoso Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier. O espírito ali psicografante é Emmanuel. E a obra é Paulo e Estevão. Paulo e Estevão. Ali tem toda uma história magnífica da época dos cristãos primitivos. E Estevão foi o primeiro missionário, o primeiro cristão martirizado por conta dessas ideias libertadoras, as quais ele abraçou, ideias essas sem conhecer Jesus, porque Jesus, quando Estevão ascendeu aí nesse cenário, Jesus já havia partido desse mundo. Entendi. E ele então assumiu toda aquela principiologia estabelecida por nosso Senhor, com denodo, ou seja, com coragem, com energia, e não se quedava diante daqueles os que estavam ali vinculados ao poder, a exemplo de Paulo, que era Saulo, e que perseguiu Estevão e que desejou que ele fosse morto, que de fato aconteceu através do processo da lapidação, ou seja, morte a pedradas. O Saulo, que depois virou Paulo, ele foi um dos maiores perseguidores de cristãos daquela época? Foi considerado um grande perseguidor de cristãos. Ele se baseava em quê nessa perseguição, Jorge? Ele era considerado praticamente um doutor da lei, muito estudioso, conhecia as Sagradas Escrituras, decore salteado, ele estava sendo preparado para isso. Inclusive, ele ia ser admitido ao Sinédrio, que era o tribunal judaico, que tratava de diversas questões religiosas, políticas, civis, penais também. Então, ele diligenciou, ou seja, ele se esforçou ao máximo para, junto aos membros do Sinédrio da época, para que os membros do Sinédrio dessem a ele cartas liberando-o a perseguir, carta branca para fazer o que quiser, intransigentemente os cristãos. Eita. E um deles que ele conseguiu perseguir foi Estevão. Num debate ali entre ideias, o judaísmo arcaico, aferrado em que Saulo se vinculava, e Estevão, as ideias renovadas de Jesus, travaram um debate ali que Saulo foi destruído perante uma plateia de observadores. Perdeu, e ele era extremamente orgulhoso, aquilo para ele foi a morte. Quando ele saiu dali derrotado no campo das ideias, aquilo não saía da sua mente, ele teve que se utilizar, aí já vem a politicária, junto aos membros do Sinédrio a que ele tinha livre acesso, porque ele haveria de ser admitido mais para frente como um membro do Sinédrio também, porque ele era um doutor da lei, para que então influenciasse o Sinédrio, para que o Sinédrio autorizasse ele perseguir Estevão, inclusive dar-lhe a pena capital, que foi o que aconteceu. Outro figurão, ou figuraça, digamos assim, mártir do cristianismo, que me vem à memória aqui agora, e cuja história vem retratada naquela obra de Irmão X, ou Humberto de Campos, intitulada Boa Nova, cujo título é Joana de Cusa. Ela, na história contada por Humberto de Campos nessa obra, A Boa Nova, cujo título é Joana de Cusa, repito, ele conta uma história incrível e maravilhosa dessa mulher como um mártir do cristianismo também, que aderiu às ideias de Nosso Senhor Jesus, e quando ela estava ali no madeiro, ou seja, pregada em praça pública, semelhantemente a Joana d'Arc lá na Idade Média, futuramente, e o seu filho preso, por conta das ideias de Nosso Senhor Jesus, ainda os seus algozes deram a ela a oportunidade de abjurar aqueles princípios que ela havia depositado em sua alma como sendo princípios retores, norteadores da sua nova vida, da sua nova existência com Jesus. Entendi. E o filho dela ali sendo açoitado com o lombo nu, e mais chibata, e ela amarrada ali ao mastro, ao madeiro, em praça pública. E ela também assistindo o filho eles fazendo
toda essa tortura psicológica nela, e o algoz dizendo: abjura de Jesus que nós libertamos você e o seu filho. Ela respirou fundo, o filho olhando para ela ali em lágrimas: mãe, abjura Jesus, pelo amor de Deus, mãe. Ela respirou fundo, sentindo aquelas dores horrorosas, vendo o filho ser viciado, torturado. Aí ela voltou desse transe e ela disse para o filho: cala-te, meu filho. Maria, mãe de Jesus, sofreu pela morte do seu filho, que não tinha nada a sofrer. E quem somos nós? Aí o algoz, o carrasco, chegou para ela: mas quanta covardia esse teu Jesus te ensinou. E ela fala: não, ele não me ensinou a ser covarde, ele me ensinou a ser corajosa, inclusive para te perdoar do mal que você está nos fazendo neste instante. Eita. E nesse momento, aí então eles atearam fogo, ali a madeira já embebida em resina inflamável, e ela então deixou o mundo físico. Aí, Joana de Cusa. Dentre muitos outros que nós podemos citar. Então, que morreram simplesmente por conta de adotarem essas posturas através da principiologia estabelecida por nosso Senhor Jesus. Essa questão, então, que a gente pega desses mártires que deram continuidade aos ensinamentos de Jesus, foram as pessoas que realmente entenderam a mensagem e perceberam que ela não poderia ficar pelo caminho, né, Jorge? Jamais, Theo. E para nós, o que resulta disso daí? Hoje, graças a Deus, com esse processo de democratização, redemocratização do mundo de uma forma geral, em que as ideias podem ser livremente aí esposadas, sem que você tenha qualquer receio de ser perseguido, morto por isso, não vivemos mais naquele tempo. Muito embora ainda estamos de permeio com alguns perseguidores, como há pouco tempo atrás nós víamos pela televisão o ISIS, o Estado Islâmico mais radical, perseguindo e matando cristãos. Mas aí é um caso isolado, naquela região ali do Oriente Médio, que é uma região bem problemática. Mas, de uma forma geral, nós temos ampla liberdade de dizer: eu sou cristão, sou muçulmano, sou islamista e por aí vai. De modo que resta para nós hoje é simplesmente, disse Emmanuel, guia de Chico Xavier, numa das várias obras por ele psicografada, o seguinte, que hoje a questão da fixação de nosso projeto em Jesus não nos dá mais aquela situação de risco de sermos mortos fisicamente falando. Podemos padecer de uma dor moral por conta do desprezo. Entendi. Velado ou expresso. Porque há ainda esses preconceitos de religião, velado ou expresso. E às vezes nós vemos expresso no tribunal digital, que é a internet. Não é? Então às vezes você se pronuncia dizendo-se de tal ou qual religião, e aí você vai ter uma certa perseguição, ou às vezes quando você publica alguma coisa ali. Muito embora eu estou fora das redes sociais. Hoje todo mundo é juiz de tudo, né? Exato, nós temos um tribunal digital aí que funciona 24 horas para lançar nessa fogueira digital. E o pior é que esse tribunal é impiedoso, você não vê ninguém defendendo ninguém, só acusando, né, Jorge? Não, ali é só acusação pura. É uma forma de perseguição, como acontecia antigamente, Exato, né? É uma perseguição. Ela só mudou de local, né? Localidade, vamos dizer assim. Exato, de local e de forma. Antigamente a perseguição era física mesmo. Você tinha que dar o seu corpo para aquela cambada de malfeitores e você era fisicamente destruído. Eles queriam destruir. A ideia é destruindo o corpo, a pessoa. Essa era a ideia. Eu destruo a ideia destruindo o físico. Mas se esquecem que a ideia permanece. A ideia é indestrutível. Agora, e hoje eles atacam mais o psicológico, né? O psicológico, e então a forma de perseguição mudou, ficou mais elitizada, vamos dizer assim, né? Ou seja, a nível digital, se usa a tecnologia para isso. E há muitos covardes, inclusive, que por detrás de certos nomes falsos, criados ali, falsos perfis, acabam destruindo vidas e reputações. Verdade. Vamos fazer mais uma pequena pausa, a gente vai para mais um apoio cultural e voltamos já já com o terceiro e último bloco do nosso programa Despertar de hoje. Até já.
Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Despertar de hoje, conversando com Jorge Salomão acerca da perseguição que sofreram principalmente os cristãos desde a antiguidade, antes de Jesus, durante a vinda dele e ainda hoje em algumas situações, como dissemos no finalzinho do bloco anterior, hoje uma perseguição meio digital, né? Como dizemos, mudaram a forma e o local também dessa perseguição. Ô Jorge, mas além de tudo isso, toda essa perseguição antes, durante e depois da passagem de Jesus por aqui, o cristianismo, vamos dizer assim, eu vou falar o cristianismo, vamos dar uma generalizada, aqueles que seguiam Cristo, os cristãos, eles conseguiram ainda seguir. Aqui que você pontua essa influência de falar, não, vamos seguir o Cristo, vamos espalhar, vamos deixar, porque cresceu bastante também. Eu digo cristianismo, não estou falando só de católico, ou desse ou daquele, eu digo aqueles que seguem o Cristo. Isso se deu, Theo, penso eu, no meu modo humilde de pensar, que se deu em razão da resistência à tentação de cederem às imposições do mal. Entendi. E isso tornou essas pessoas extremamente fortes e fortalecidas. Uhum. Recordo-me certa feita quando havia assistido o filme, não me recordo exatamente o nome, mas que tinha ali a figura de Nero. Esses filmes clássicos. Uhum. E Nero deu, obviamente, aquele decreto para mandar matar os cristãos. Ele foi um severo perseguidor dos cristãos. E ele mandava, então, os cristãos lá pro Coliseu, pro estádio, onde eles haveriam de ser mortos. A patadas e dentadas dos animais ferozes, os leões, principalmente famintos, tigres. E observou-se a plateia, milhares de pessoas lá no Coliseu, que quando os cristãos eles eram postos lá na arena e depois soltavam-se os animais, eles cantavam hinos. E os animais ali destroçando os corpos deles, eles cantando. E depois que terminou toda aquela carnificina, Nero, juntamente com seus asseclas, ou seja, seus seguidores, seus ministros, foram ver ali os corpos despedaçados lá na arena. E, para surpresa de Nero e dos seus asseclas, seus seguidores, eles viram que muitos semblantes daqueles cujos corpos estavam espatifados, mas houve uma preservação ali da face, né? Que muitos, inclusive, traziam ali na face um sorriso, um olhar sereno mesmo, tendo passado o corpo sido trucidado pelos animais. E aquilo chamou a atenção deles. E no filme, na cena, ele pergunta, o que acontece com essas pessoas para se deixarem matar dessa forma e, no entanto, morrerem felizes? E aí muitos chegaram a responder, os que ainda estavam vivos, Cristo, Jesus. Ele é a nossa razão de viver. Ou seja, eles não cederam à tentação perpetrada, provocada pelo mal, de fazer com que nós desistamos da luz. Então, vai lá um recado para todos nós. Não desistamos. Por mais que o mal ou as circunstâncias da vida, que nos trazem várias provações difíceis, fazem com que nós, os mais tíbios, na fé, os mais enfraquecidos, desistamos. Desista. Então, nós temos que criar uma resistência moral e intelectual também, porque temos que racionalizar os acontecimentos da vida e simplesmente não desistirmos da nossa fé, só por conta de tal ou qual acontecimento que não estava previsto no nosso script. Porque nem sempre, eu acho bacana quando você diz, é do jeito que nós queremos, mas sim, segundo Deus quer. Simplesmente reforçando o que Cristo havia dito lá no Vale do Getsemane, quando ele disse, Pai, afasta de mim este cálice, tudo te é possível, porém, aí que vem a fala do filho obediente ao Pai, porém, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E o que aconteceu? Horas depois, Jesus foi preso, foi julgado, e depois estava indo lá logo ao amanhecer à presença de Pôncio Pilatos, que decretou-lhe ali a sentença de morte, achando que não tinha a ver nada com aquele sangue daquele inocente, nosso Senhor Jesus Cristo, e o mestre estava sendo crucificado, ou seja, cumpriu-se a vontade do Pai. Ô Jorge, e nessa questão a gente percebe essa perseguição, como a gente falou durante todo o programa, antes, durante e depois ainda existe isso. Em que momento teve um desvirtuamento? Porque hoje a gente tem várias denominações. E meio que escondido, uma persegue a outra, porque se você não é da minha, então você não é salvo. Ah, vem pra minha porque essa sua aí não é muito legal.
Por que tem essa perseguição entre as pessoas que falam, entre aspas, da mesma coisa que é a mensagem de Jesus? A partir do momento, Theo, que a religião associou-se ao poder estatal, ao poder temporal, ao Estado, a religião se desvirtuou por completo. Ela deixou de sair pura da sua fonte e enodoou-se, ganhou lodo, ganhou podridão ao contato com as ideias humanas, com as mãos humanas que colocaram nas fontes puras do evangelho verdadeiro, que retratava com toda a veracidade a epopeia que foi a vida de nosso Senhor. Quando isso caiu em mãos humanas e a partir dali eles viram uma possibilidade de criar uma nova religião atrelada ao Estado para criar dominação e não libertação, a partir daí o negócio começou a desandar. Quando tem mãos humanas em assunto que é algo eminentemente puro divino, pode esperar que isso vai ter contaminação por conta do viés puramente interesseiro daqueles que querem se apropriar daquela ideia para simplesmente perseguirem, como foi o que aconteceu, infelizmente. E nesse caso eles tiveram... Antes eles perseguiam Jesus no cara a cara. Aí depois pegaram o evangelho e falaram, não, tira isso, tira aquilo. Conseguiram perseguir já através também das palavras escritas ali que eles perseguiram, mudaram, né, tanto Jesus que depois que viram que Jesus seria muito interessante para eles. Mas como um elemento político, não exatamente religioso. E com algumas mudancinhas ali no que foi escrito também, né? Muitas mudanças, Theo. Há mais de 50 traduções de uma única ideia, de um único livro que é o Evangelho. Que é a Bíblia em si. Vide aquele exemplo que a gente apresentou no programa, onde tem uma palavra lá que no tempo bíblico não existia, né, Jorge? Ali em Deuteronômio, né? Nessa tradução, vamos liberar para o nosso público por questão de entendimento e compreensão, porque, por exemplo, nós pegamos numa tradução bíblica, ali no livro de Deuteronômio, quando Moisés baixa um decreto proibindo o povo hebreu de entrar em contato com o além. E aí Moisés, num desses artigos desse decreto, ele disse que a partir dele estavam terminantemente proibidos de conversarem com além. E só que aí nessa tradução vem dizendo, estão terminantemente proibidos de terem acesso ao espiritismo. O espiritismo nasceu em abril de 1857. Nós estamos falando de mais de 2.000 anos atrás e colocaram ali como se Moisés tivesse dito que o espiritismo é coisa demoníaca. É verdade. Bom, infelizmente o nosso tempo chegou ao final, nós temos esse bate-papo por encerrado, voltaremos na próxima semana com mais uma edição do programa Despertar. Agradecendo você, Jorge, pela presença, fica o convite para uma próxima conversa. Agradeço, espero que o convite seja breve e um forte abraço a todos os nossos amigos e amigas que nos deram carinho da sua atenção. E na próxima semana estaremos de volta com mais um programa Despertar. Até lá!